Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de poder entrevistar e eternizar uma das grandes histórias de Governador Valadares no que tange empreendedorismo. Falo dele, o presidente da CDLGV e também empresário Rogers Demarco, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast, o podcast eternizador de histórias. Rogers, primeiramente, seja muito bem-vindo. E é uma honra do tamanho do mundo poder te receber, do tamanho da sua história, ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gustavo. É uma honra da gente compartilhar um pouco da história, né? Afinal de contas, quem ultrapassa os 50 tem muita história para contar, né? Boas, ruins, eu acho que isso faz parte de todos, né? Com certeza. Rogers, você, como um cara do empreendedorismo na veia, sabe que esse assunto ele veio muito à tona, e até mesmo no segmento em que você atua, muito por conta do advento da pandemia da Covid-19, que foi a questão da saúde mental. Imagino que você deu ali alguma palestra ou chamou algum palestrante para conversar com os empresários de Valadares a respeito da saúde mental, dos empresários, dos empreendedores. Enfim, estou chutando aqui. Mas onde eu quero chegar? Esse assunto ganhou um corpo, ganhou uma abrangência muito grande, muito por conta, já durante a pandemia, mas principalmente depois da pandemia da Covid-19, depois dos períodos mais agudos, esse assunto veio à tona na sociedade mundial. Porque eu tenho 28 anos, há 15, 16 anos, quando eu era pequeno, quando eu era muito mais novo, eu não me recordo da minha mãe falando sobre saúde mental, do meu pai falando sobre depressão, ansiedade, e até mesmo, eu que sempre fui muito vidrado nos veículos de comunicação, não me recordo do programa da Eliana falando sobre saúde mental, ou o programa do Gugu, da Xuxa, enfim. É algo que depois da pandemia, e durante a pandemia principalmente, veio à tona. E hoje em dia é muito comum. Você está numa roda entre os seus familiares ou entre amigos e um amigo pergunta para o outro: e aí, como é que tá a sua cabeça? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Enfim, feito esse pequeno preâmbulo, como é que você tá? Como é que tá a sua cabeça? E como é que foi este ano de 2024 que já está chegando no seu final? Gustavo, quando a gente fala de saúde mental, né, eu acho que ele é tão abrangente, tão impactante. E a pandemia ela foi um divisor de águas, né, para todo mundo, em vários aspectos, né, empresarial, emocional, né, o pessoal. Infelizmente, muitos perderam entes queridos, nós perdemos alguns amigos importantes. Nos colocar preso, limitado, né? Então, isso tudo mexeu bastante conosco. E isso teve seus impactos e suas consequências, né? Então, esse é um ponto que está sendo tocado cada dia mais. Eu acho que é importante trazer esse assunto, porque cada um de nós a gente começa a perceber a importância do autoconhecimento. Sim. Né? Quem que eu sou, onde eu estou, para que lado que eu vou e como eu vou reagir em tantas adversidades que a gente passa no dia a dia. Claro. Né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto da gente entender isso, para a gente saber como reagir. Eu até, se você perceber, eu estou usando aqui os pontos de acupuntura e muita gente pergunta para que isso. Aí entra ansiedade, entra estresse, entra alguma coisa. Então, é uma forma que eu estou buscando, né, de aliviar alguns pontos. Mas tem inúmeras formas de você fazer também esse acompanhamento, essa busca de equilíbrio mental, né? Mas isso realmente é um assunto que, inclusive, preocupa, porque também índices de suicídio aumentaram, né? Pessoas que não deram conta de várias situações do seu cotidiano e que não pediram ajuda. Porque o grande problema, acho que, da saúde mental, eu não sou especialista nisso, mas eu vejo o seguinte, a falta de buscar ajuda, de pedir socorro. E no dia a dia, na atribulada que todos nós temos, às vezes a gente pensa em como melhorar o nosso negócio, como ganhar mais dinheiro, ter menos problemas, mas a gente não traz para nós como lidar com isso, como tratar da nossa saúde, não só mental, entre outras coisas. Então, é o que eu vejo, né, nesse aspecto. Lá na CDL nós trouxemos alguns palestrantes para estar dizendo para os empresários de como lidar com isso.
né? Como é que fazer esse equilíbrio entre o seu negócio e a questão emocional? Porque a questão emocional, ela vai afetar os negócios, vai afetar a vida pessoal e é uma consequência. Então, não só para os empresários, mas todos os colaboradores. Sim. Né? Então, esse é uma preocupação que todos nós temos que ter a cada dia mais. Com certeza. Como é que era o Rogers Demarco nos tempos áureos de Colégio Lourdinas? Paz, é interessante. Eu estava relembrando, inclusive, essa semana eu passei por uma professora do Jardim de Infância, Dona Margarida, do Colégio Freire Matias. E aí, eu buscando um pouco da minha história, né, de Colégio Bituruna, Colégio Chapeuzinho Vermelho, e passei um ano no Lourdinas, que foi um ano que eu chamo de memorável, porque eu adquiri grandes amigos ali, que eu carrego até hoje. Lógico que todos os colégios que eu passei tiveram importância. Claro. Pessoas que eu carrego como amigos no meu coração até hoje. Eu acho que isso aí é o meu grande patrimônio que eu carrego, que ninguém pode tirar. Mas foi muito bom. Pessoas, professores. E uma época assim, de adolescente. Então, época de adolescente, vamos dizer, a gente acha que pode fazer tudo, né? Então foi muito gostoso. Época memorável. Sobre ter sido uma época memorável para a sua história de vida e para tudo que você vem construindo como um ser humano, eu costumo brincar que a época de escola, independentemente da geração que a pessoa possa fazer parte ou pertencer, é a época mais gostosa da vida. Sim. Porque normalmente, é claro que tem muitas exceções, mas costumeiramente é comum você ver e notar e saber que a época de escola de qualquer pessoa, que hoje já é adulta, é a época mais tranquila, que ela não tem as responsabilidades da vida adulta, que a única responsabilidade que ela tem ali é de passar de ano para poder conseguir aquele presente desejado pelos pais, né? Dos pais poderem comprar ou fazer aquela viagem com o pai e com a mãe, senão vai ficar com a tia chata aqui em Valadares. Enfim. Qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de Colégio Lourdinas? Aquele tipo de lembrança, Rogers, que quando você passa em frente ao Lourdinas lá na ilha, vem na sua cabeça na hora. Eu nasci na Ilha dos Araújos, morei na Ilha dos Araújos até os 50 anos. Então, a ilha é o meu território. Né? E o Colégio Lourdinas, ele está no meu território. Que legal. Né? Então, as pessoas que estudavam, boa parte eram ali. Então, essa sinergia ela se tornou maior porque era estudar com o meu vizinho, né, de casa, é o meu vizinho de rua. Então, sair do colégio a pé e passando pela casa dos amigos, ou vindo, passando pela casa dos amigos. Então, isso se tornou uma irmandade muito maior. Então, eu acho que esse é o ponto-chave disso. Eu tenho até algumas lembranças que meus amigos me gozam até hoje. Eu usava um aparelho para coluna, era um colete, né? Ficava... E uma época que você estava adolescente, você não queria utilizar aquilo ali, né? A questão de vaidade, menino e tal. E eu deixava escondido. Eita. E ia para o colégio. E um belo dia, minha mãe chegou lá, né? Eu morava na Rua 8, 3 quarteirões do colégio. Sim. Minha mãe bateu na porta da sala e, você esqueceu. É o maior vexame que eu passei com os meus colegas lá. Eu dou risada hoje porque foi um fato memorável que eles me relembram até hoje. Mas no dia eu queria matar minha mãe. Então, assim, eu acho que é uma junção de fatos alegres, né, de momentos com esses amigos que tornou essa passagem, mesmo rápida lá, mas memorável. Com certeza. O que o Rogers Demarco, empresário e presidente da CDL, tem de tudo que você adquiriu de conhecimento nos tempos da faculdade de administração? Cara, eu acho que é uma... Eu acho que é um somatório, né? Eu entrei na CDL já tem uns 15 anos. Né? Entrei como conselheiro fiscal, depois 2 mandatos como tesoureiro e estou como presidente. Né? Quando eu assumi como presidente, lógico que já tem uma maturidade, uma vivência que a gente vem ao longo do tempo.
E, lógico, a universidade ela te traz um pouco mais de maturidade, né? Mais informações acadêmicas, e principalmente na questão de organização, né, financeira, na questão de organização, de administrar uma empresa. Eu trouxe para administrar a CDL. As instituições como a CDL, ela é não só uma instituição de representatividade, mas você tem que ser um gestor nela. Sim. Porque ela é uma empresa. Claro. Ela tem colaboradores, ela tem contas a pagar, tem contas a receber, ela tem que reinvestir, né, o dinheiro do associado. Você tem que potencializar outros recursos, né, advindo de produtos, soluções que a gente oferece, para que esse valor seja ofertado para o comércio, para os associados. Então, isso é uma gestão empresarial igual à minha empresa. Então, eu trouxe não só da universidade, mas também de outros cursos que eu fiz ao longo do tempo para a CDL. Sobre o curso de administração e a faculdade que você fez, e sobre o que você faz nos tempos atuais já há bastante tempo. Aonde eu quero chegar? Eu já conversei com vários grandes empresários, assim como você é também, e muitos me falaram que em determinado momento eles não... eles acabaram percebendo que não ter feito a faculdade de administração não os impediu de ser sucesso e de fazer sucesso com a própria empresa. De ser um empresário conhecido e notado por ter feito um bom trabalho, seja uma empresa de pequeno, médio ou grande porte. E você acabou de dizer que reconhece o peso e a importância que o curso de administração teve na sua vida pessoal, mas principalmente profissional. Então aí eu vejo que existe, né, dois lados, né? O lado da prática e o lado da teoria, que é o seu caso, aliado também à prática. E você convive com centenas de milhares de empresários, não só aqui de Valadares, mas também de outros lugares que você acaba fazendo contato, fazendo network. Como é que é essa relação, Rogers, do empreendedorismo no sentido de ter ali consigo o curso de administração, mas ao mesmo tempo aprender igual ou até mais na prática, empreendendo dia após dia? Gustavo, é o seguinte, a questão, né, de fazer o curso de administração, eu acho o seguinte, não é só fazer o curso de administração, eu acho que qualquer qualificação ela tem que ser colocado, né, agregado à prática. Que não adianta o cara falar assim, o cara tem muita teoria e não tem prática, não vai servir para nada. Né? O prático, ele tem muito mais expertise, né, muita mais capacidade do que a teoria. Mas quando você joga, né, une essa teoria, que são ferramentas, com a prática, o cara vai trabalhar muito melhor, o cara vai enxergar muito melhor e ele vai conseguir otimizar a vida dele muito melhor. Eu sou filho de um empresário que estudou até o 2º grau e foi uma das pessoas mais respeitadas e teve um crescimento pessoal e profissional que eu conheço. Através da prática, através das buscas, era um autodidata, lia muito, né? Frequentava convenções, frequentava grupos que agregavam conhecimento. Então eu acho que um empreendedor, né, um empresário de forma geral, ele tem que entender essa necessidade de estar se qualificando, desde que seja uma palestra, desde que seja um curso rápido, técnico, mas ele tem que estar antenado do que tem de ferramenta para ele melhorar a prática dele. Porque às vezes ele está trabalhando dobrado e ele tem uma ferramenta do lado dele. Se ele juntar com a prática dele, ele vai trabalhar menos. Exato. Ele vai estressar menos. Então, se ele não tem esse conhecimento, como é que ele avança? E a gente vivencia uma situação agora que ou os empresários entendam isso, façam isso, ou eles estão fadados a morrer. Né? Nós temos vários exemplos aqui. Né? Então, e aí você entra também o choque também cultural da sucessão. É o pai que é analógico, entrou um pouco no digital e já tem um filho que é muito mais digital que analógico. Sim. E começa a ter o choque, né, de gerações, mas tem que entender também como é que lida com isso, como é que equilibra isso. E através do conhecimento isso vai minimizar. Então, eu acho que o tempo todo a gente está
necessitando de qualificar, seja na universidade, seja em qualquer banco de escola. Eu até quero trazer uma menção aqui, que essa semana eu vi o Vanor Tassi, que eu gosto muito, uma pessoa que eu acompanho desde a minha adolescência, era amigo do meu pai. O Ivanor deve estar aí na casa dos 80 e poucos anos. Se não foi isso tudo, ele que me perdoe. Mas ele acabou de formar em psicologia. Isso é um exemplo. Resiliência, de busca do conhecimento. Então, isso são exemplos a ser seguidos. Porque eu não, com 54, eu não posso voltar para o banco de escola. Eu recentemente passei por um programa assim, altamente bacana, me qualificou bastante, que inclusive me deu uma experiência de estudar numa universidade fora do país, coisa que eu nunca tinha imaginado passar na minha cabeça. Sim. Então é uma busca constante. Então essa é a importância que eu dou. Como surgiu a Porto Belo? Essa é uma história interessante também da minha vida. Na época, eu administrava uma empresa de torrefação de café, né, que era da minha família. E surgiu, a Porto Belo já existia, ela tinha uns 3 anos. Eram 2 sócios que estavam tendo alguns tipos de problema na época, queriam vender. Sim. E me ofereceram. Eu falei, eu só entro num negócio desse se eu tiver alguém sócio. Não tinha condição. Primeiro que é um negócio totalmente novo. Sim. Né? Você lidar com 2 situações, né, até de tempo, é complicado. E aí eu não tinha dinheiro. Você comprou um negócio sem dinheiro, é um negócio interessante. E aí eu liguei para um amigo meu, que é o Adriano Lopes, que é meu sócio até hoje, um amigo de 45 anos desde a infância, meu irmão. Ele morava em Timóteo e falou assim, comprou uma pizzaria para nós. E aí ele virou primeiro, quanto comprou? Eu também não tenho dinheiro. Falei, pode deixar que a gente dá um jeito. Vamos negociar aqui e vamos junto. Inclusive já vendi seu carro. Uai. E assim começou, né? Hoje a gente dá risada, mas foi uns perrengues muito pesados na época. Mas surgiu dessa forma e a gente foi tocando, foi melhorando, foi investindo, foi corrigindo trajetos, a gente apanhando e melhorando. E assim se foram 25 anos. Né? Então, mas o início foi dessa forma, né? Resumindo um pouco esse caso. Mas foi assim que nasceu a Porto Belo, né? Comigo e com o Adriano. E estamos aí esperando ver até onde a gente aguentar o trampo. Vai aguentar muito tempo, se Deus quiser. Todo início de jornada, em qualquer área profissional que seja, ela é tomada por vários desafios que podem ser caracterizados também como dificuldades. E você fez questão de ressaltar que vocês passaram muitos perrengues no início. E que é normal. Bastante. E até mesmo salutar para que você possa dar valor ao que você tem hoje de facilidade ou de conforto, seja na questão financeira ou da vida como um todo, ou até mesmo da vida da empresa. Mas quais foram esses perrengues ou essas dificuldades que forjaram tanto você e o Adriano como empresários que jamais vão se esquecer do que vocês passaram lá atrás para o que vocês são hoje, nos dias de hoje? Sabe, eu acho que assim, a experiência minha do Adriano, primeiro, é você comprar um negócio sem dinheiro, né? Um negócio novo, sem você estudar o negócio mais a fundo, né? O que é o negócio, planejar para frente, e você comprar, né? Sem capital de giro nem nada. Então isso aí foi uma loucura, se hoje avaliar friamente, isso é totalmente uma imprudência de qualquer empresário. Nós arriscamos, demos certo? Opa, ótimo, mas tinha tudo para dar errado. Tudo. Né? Então, acho que essa é uma grande experiência que nós temos, né, sobre isso. Isso ajudou bastante a gente entender qual que é a necessidade. E olha, para você ver, eu já tinha formação da administração. Sim. Então, é como se eu rasgasse tudo aquilo que eu aprendi na administração e cometer uma loucura dessa. Faz sentido. Mas existem certas coisas, eu acho que entra um pouco do empreendedorismo, do empreendedorismo. Ele se arrisca, ele se joga. Né? Eu acho que tem momentos que você tem que fechar um olho e vai no feeling, e vai no acreditar. Né? Lógico, né? Você tem que medir o risco. Sim. Né? Se der errado, para que lado
Para que lado que eu vou? O que eu vou fazer? Né? Então, eu acho que essa grande experiência nós trouxemos desde o início, né? Desses perrengues aí. Graças a Deus superamos os perrengues. Mas tinha muita coisa para dar errado no negócio. Em relação à característica de cada negócio, eu como leigo, tá? Embora eu tenha muitos conhecidos, amigos que são empreendedores, pequeno, de médio ou até mesmo grande porte, eu percebo, conversando com esses amigos ou frequentando vários espaços, não só aqui, graças a Deus, mas em outros lugares do Brasil, que cada empreendimento, né? Cada empreendimento de um segmento antagônico um do outro, ele tem uma característica maior. Cada empreendimento, cada segmento tem um pilar que um outro empreendimento de um segmento totalmente diferente vai ter. Qual que é a grande característica que você pode falar ao longo e que você observou ao longo desses 25 anos à frente da Porto Belo, juntamente com o seu sócio? Qual que é a grande característica de uma pizzaria? Sabe, eu já tive outros negócios, né, setores totalmente diferentes. Lógico que tem algumas coisas, alguns pontos que são padrões. Isso é fato. É a questão mais, vamos chamar mais matemática, né? Alguns protocolos que qualquer negócio tem. A pizzaria, ela tem uma característica, né? Porque, primeiro, quando você mexe com público direto, você trabalha com todos os públicos, você trabalha com uma... eu falo que a gastronomia, né, o entretenimento, você tem um ponto negativo e positivo ao mesmo tempo, porque você tem um tempo de resposta muito rápido. Se a pessoa está satisfeita ou não com o seu produto, atendimento você tem na hora. Sim. Então você tem... você pode estar frustrado ou você pode estar muito feliz que deu certo, mas também você tem a rapidez de transformar aquele momento, né, e corrigir o percurso com maior rapidez também. Então, um ponto, uma característica que eu vejo do setor de bares e restaurantes, que é o nosso caso. Então, acho que isso aí é peculiar. E você trabalha muito com a sensibilidade. Nosso produto lá, por exemplo, é um produto artesanal. Né? Você faz na hora, você tem todo. É o toque do sal, é o toque do tempero, é a harmonização de prato, né? Se ele está bonito ou feio. Então, você lida também com o universo da criatividade. Então, você lida com todos os detalles. Sim. Que às vezes no outro ele é mais mecânico. Né? Eu atuo no outro segmento, que é na área de saúde bucal, né? Radiologia odontológica. Ela já tem um protocolo já mais rígido, né? Do exame, do laudo, daquele tratamento. Então, assim, ele já tem uma coisa sequencial. Sim. O que vai diferenciar de uma empresa do setor com a outra, um atendimento, ou um equipamento mais moderno, aí é uma outra história. Mas ele já não é artesanal, ele entra num outro nível de tecnologia. Sim. Então eu sempre faço esse paralelo até para me balizar de como lidar. Então a questão da pizzaria tem essas peculiaridades aí, porque ela é muito sensitiva, ela vai muito do emocional. É o que nós estávamos falando antes aqui. Você está num dia de futebol, você vai para um bar ou um restaurante com outra expectativa. Né? Você vai torcer pelo seu time. Nosso time. Grupo, nosso time. Você vai estar com um grupo de amigos. Então, poxa, como é que eu vou te receber? Então, o bar ele tem que estar preparado para isso. Então, é uma coisa muito momento. Não tem como você planejar o que vai dar naquela hora. Então, você abre a casa com uma interrogação. Falei, bom, estou preparado para receber, mas... essas peculiaridades é uma interrogação. Eu não sei você, mas quando eu vou numa pizzaria, eu não vou todos os dias, eu não vou toda semana. Logo, eu quero ter uma experiência neste espaço. E se tratando do alimento, pelo fato de eu não ir todo dia, ou seja, não ter o costume de ir toda semana ou todo final de semana, eu preciso e vou necessitar de poder comer aquele alimento com o maior teor possível de qualidade em relação ao sabor. E eu fico pensando, poxa, você ter uma pizzaria, ainda mais com o nome que vocês já possuem, poxa, deve ser uma responsabilidade muito grande, porque você convive com tudo aquilo que você precisa fazer para a pizzaria andar na questão
interna, externa, mas talvez para tudo isso que você faz internamente e externamente ser validado pela população como um todo, vocês meio que dependem do cliente em relação a ele gostar ou não do sabor. Às vezes, todos os dias, a pizza tá muito boa, muita gente elogia. Mas às vezes a cozinheira não vai, acontece alguma coisa que nesse outro dia que vai uma outra pessoa, a impressão dessa pessoa que foi justamente nesse dia é totalmente diferente da impressão que as outras pessoas foram nos outros dias da semana. Como é que ia trabalhar com isso? E qual que é o tamanho da responsabilidade de trabalhar, de certa forma, com o paladar do próximo? Sabe, olha, tem o restaurante, primeiro ponto que a gente se preocupa é o seguinte: nós trabalhamos com um nível de produto, de matéria-prima de primeira qualidade. Mas quando você traz um produto de primeira qualidade, tem uns outros processos que vêm junto. Primeiro, vou dizer, a questão da manipulação do produto, ou seja, a questão de segurança alimentar, Sim, claro. que é um ponto importantíssimo. Depois vem toda a manipulação, né? Desde o corte de uma carne certa, se você corta ela errada, ela fica dura. E a porcionamento, que seja aquele porcionamento que você atinja o padrão mais exato possível, né? Aquela história que se você for na terça ou se for no domingo, você vai estar consumindo o prato da melhor maneira possível, ou seja, do melhor padrão possível. Mas quando você fala de paladar, ele é muito subjetivo. Exato. Né? Eu brinco o seguinte: se pegar nossas duas mãos aqui, eu tenho uma mão pequena, você tem uma mão grande. Se eu pegar uma pitada de sal e você pegar a mesma pitada de sal, vai ter diferença. Então, a denominação de pitada ela é problemática. Sim. Né? É preferível você falar assim: não, você vai botar 5 gramas, 2 gramas, 10 gramas, 100 gramas. Então, independe do tamanho da minha mão. Sim. Mas a cozinha artesanal ainda ela tem essa história na hora de manipular, você pega um punhado disso, um punhado daquilo, então ela vai estar sempre dando uma alteraçãozinha disso. Exato. É inevitável. Alguma coisa você consegue porcionar, principalmente na pizza. Outras não. Outra é no feeling. Sim. Né? Então ela pode ter essa alteração. E a questão da cozinheira, quando você traz para o alacarte, principalmente, é aquela cozinheira que ela já sabe o ponto. Ela, na hora que eu vou jogar a pitada aqui, do tempero. E quando você pega a outra, ela já... Então, aí você, que já tem um certo... Você falou, opa, mudou a cozinheira. Porque você já tem um hábito daquilo ali. Então, lógico, é um grande desafio. É muito desafiador isso aí. Então, a gente tenta que esses desvios sejam o menor possível. Igual a questão de pizza. Vai ter dia que você vai chegar lá e falar assim: nossa, a pizza tá uma delícia, a massa é maravilhosa. E vai chegar um dia e falar assim: nossa, essa pizza tá horrorosa hoje. Ou deu um problema de fermentação na massa, ou aquele lote de farinha de trigo chegou, ela teve algum problema. Então, isso pode acontecer. Só que o cliente não sabe disso. Né? Ele tem uma expectativa positiva para isso. Então, esse é uma atividade muito desafiadora porque ela tem uma variação muito grande. Valadares é uma cidade quente. Quando ela esfria, até engraçado, a fermentação muda. Né? Você vê padaria, se você chegar lá, poxa, o pão está menor, o pão está maior, a fermentação às vezes alterou. Então, acho que o grande desafio nosso é de equalizar isso da melhor maneira possível. Atendimento talvez seja o tópico hoje mais comentado, não só por parte de nós consumidores, e você também, porque não deixa de ser consumidor, mas principalmente talvez seja uma das preocupações maiores de vocês empresários. Em pleno 2024, qual que é o tamanho da atenção dentro de uma empresa voltada para a questão do atendimento? Eu acho que o atendimento... Vou falar de Valadares, né, que é o nosso universo. Eu acho que a gente está muito aquém de um bom atendimento. A gente tem vários relatos aí de lojas, de empresas, de vários setores, o vendedor que vive de comissão atendendo mal. Aí você pergunta, a culpa é de quem? Eu sempre denomino que a culpa é do gestor. Porque se eu estou à frente, se o meu colaborador não está atendendo bem, eu não estou fazendo meu papel. Algum ponto ali. Ou eu não estou treinando ele, ou eu não estou acompanhando ele, ou eu não estou investindo nele. Algo está acontecendo. Então eu não posso colocar que a culpa é dele. Não, a culpa é minha.
Então, um ponto que eu acho que os empresários de Valadares precisam atender melhor esse ponto. Não é atender, é entender melhor esse ponto. Igual lá na CDL. Nós temos vários cursos de técnicas de atendimento. Seja presencial, seja via WhatsApp, que hoje o atendimento via WhatsApp também não é você apenas responder um cliente. Você tem o time certo, a palavra certa, as ferramentas certas para que no ato da conversa e da venda via WhatsApp, via eletrônico, sim, ele seja preciso também. E o empresário não investe no funcionário dele. Ele não manda. Eu estou falando da CDL, mas tem outras formas. Se a pessoa não quiser tá usando da CDL, ela tem outras ferramentas. Então, o próprio empresário, ele não investe e ainda exige que vai ter um bom atendimento. Então, ele perde negócio com isso. Então, eu acho que esse é um grande ponto crucial para ser trabalhado. E a gente vive numa outra situação. Hoje, quando eu falo hoje, né, já tem um passado recente, cada dia mais o e-commerce está aí. Você pode estar sentado no conforto da sua cadeira, da sua sala, do seu quarto, em outros locais, o seu ar-condicionado ligado, o seu computador na frente, seu celular na frente, você comprando. Exato. Então, como é que eu vou tirar esse cara da cadeira e levar para a minha loja? Como é que eu vou atraí-lo para lá? Ou como é que eu vou fazer, pelo menos, que em vez dele comprar fora da cidade, ele compre em Governador Valadares? Através de atendimento, de produto bem colocado, um preço justo. Então, esse é o ponto crucial. O empresário tem que entender isso com muita clareza. É a maior ferramenta. E eu vejo assim, muitos lojistas aqui investindo, né, numa loja linda, maravilhosa, trazem produtos muito bons, mas na hora do atendimento ele perde todo aquele investimento. Às vezes por um detalhe, por não saber observar que aquela pessoa que entrou na loja, independente se ela está bem arrumada ou mal arrumada, ela é um cliente que tem que ser tratada da melhor maneira possível. Ninguém sabe o tamanho do bolso de cada cliente que está entrando ali. E às vezes eu vejo alguns mensurando o cliente pelo status que ele está vendo, mas ele não sabe. Sim. Então, é um conjunto de situações que precisam estar atenta com o atendimento. Porque o atendimento, o que ele é? É uma experiência. Nós estamos falando de pizzaria e eu sempre falo o seguinte, ninguém vai num bar e restaurante comer e beber. Ele vai se divertir. Sim. A bebida e a comida é consequência. Eu quero entrar numa loja para comprar uma camisa, eu quero ter uma experiência ali. Porque dentro daquela experiência, o próprio vendedor, ele vai me vender um cinto, ele vai me vender uma calça, ele vai fazer eu voltar na loja para comprar um presente para alguém. Então, é um universo de tratamento que você atrai. Então, o atendimento ele é crucial. Nós temos aí uma série de técnicas, uma série de ferramentas, principalmente lá na CDL, para qualificar cada dia mais aquele colaborador. Aí tem aquela pergunta, mas eu vou investir no meu funcionário, depois ele vai embora. É preferível você ter um profissional qualificado, o tempo que você conseguir atraí-lo também para ficar, do que você ficar com um profissional mal treinado, atendendo mal e você tendo um custo com ele e não revertendo em venda. Então, eu acho que são conceitos que tem que ser pensado melhor, né? Cada um parar um tempinho e pensar. Desde quando eu te conheci, a primeira impressão que eu tive, eu falei, cara, eu não consigo imaginar esse cidadão nervoso ou bravo. Só que você é empresário que cuida de gente, lida com gente e tem um público-alvo que? Gente. Como é que é o Rogers Demarco líder? Cara, eu sempre fui um cara muito tranquilo, né? Eu tenho, em alguns momentos, lógico, né, mais explosivos. Eu tento ser o líder melhor possível, né, de trabalhar em equipe, escutar a minha equipe, porque nós não somos donos da verdade. Você não consegue andar, você não consegue crescer sem equipe.
Então, eu tento ser esse tipo de líder, né? Tenho minhas falhas, às vezes eu sou muito paternalista, né? Às vezes falta um pouco mais de racionalidade, né? Menos emoção, mais razão. Então eu tento, né, o tempo todo estar aprendendo para que seja o melhor possível, ser mais compreensivo, né? Mas também buscar uma equipe mais performática, enfim. Eu acho que eu estou em constante busca de melhoramento, né? É um produto inacabado. Então eu tento ser esse tipo de líder aí. O que uma colaboradora ou um colaborador dentro das empresas que você possui precisa ter para trabalhar contigo? Ou para continuar trabalhando Cara, contigo? Aquilo que você não abre mão de forma alguma. Primeiro, respeito. Eu acho que isso para mim, é uma questão que ela é inegociável. Respeito, responsabilidade, né? Organização. Porque eu acho o seguinte, eu escutei uma palestra, está passando aí, né, alguns flashes dela nas redes sociais. O cara fala, da mesma forma que você veste a camisa de um time, você torce por um time, a partir do momento que você está numa empresa vestindo aquela camisa, você tem que torcer por ele. Tem que estar satisfeito ali. Não entrar na empresa e achar assim, poxa, eu estou aqui porque eu preciso. Todos nós precisamos. Mas tem que ter aquele sentimento de pertencimento. Claro. Então, assim, eu acho que o fundamental seria isso. Não está fácil? Não está fácil. Isso aí é para todo mundo. Mas a gente tenta, pelo menos, ver o seguinte, como é que você pode deixar um ambiente mais atrativo possível para que aquela pessoa se sinta bem. Então, eu acho que esse ponto, mas os dois pilares para mim, respeito e responsabilidade. O Roger Demarco já era empresário quando apareceu a CDL para você ser presidente. Ou seja, você já cuidava das suas empresas e, de certa forma, como, né, enquanto presidente da CDL, você, direta ou indiretamente, ajuda a auxiliar ou ajuda a cuidar de outras milhares de empresas inseridas aqui em Governador Valadares. Como é que apareceu a presidência da CDL para você? Foi outro ponto interessante, né? Porque a CDL ela tem alguns anos, né? A própria diretoria já começa a escolher um sucessor, já tem essa aí. Lógico, tem eleição, né? Tem a validação dos associados, pode ter várias chapas para disputa, ela é totalmente democrática. Mas ao longo do tempo sempre foi por indicações, as pessoas validando e tudo mais. E aí eu fui convidado porque eu falo que é o seguinte, eu não estava na linha de sucessão, mas quem estava na linha de sucessão na última hora falou, não vai dar para mim. E como eu já estava, né, eu sempre bem participativo, escolheram meu nome, eu demorei uns 6 meses para dar a resposta e assumir ou não. 6 meses? Falei, deixa eu ver, ver se eu tenho capacidade, se eu tenho competência para assumir o cargo. E depois eu assumi, né, aceitei e assumi o cargo. Eu brinco até com o meu antecessor, falei assim, muita coisa você não me contou, né? Mas então foi nesse ponto que eu entrei e tem sido uma grande experiência. Qual que é o maior desafio de ser presidente da CDL? Cara, eu acho assim, primeiro ponto quando você assume uma presidente de uma instituição tão importante como a CDL, né, mais de 60 anos, a gente fizemos 58 anos agora, com quase 60, uma responsabilidade muito grande, porque muitos enxergam a CDL como fosse uma instituição que ela vai resolver todos os problemas. E a gente não tem essa capacidade. A gente busca o tempo todo mitigar problema, né? Desenvolver a cidade, desenvolver o comércio. Então, é um dos papéis que a gente tem. Então, acho que o maior desafio ele é diário, porque de como você pode melhorar o ambiente de negócio em Valadares. Sim.
Então, eu acho que esse é o grande desafio. Isso é uma interrogação o tempo todo. Porque nós temos aqui uma série de setores. Valadares ela tem uma vocação, e a nossa maior quantidade de empresa aqui é do comércio e prestação de serviço. Então, é pensar, né, de o que fazer, de como melhorar o ambiente. Né, então, tem vários aspectos que isso é o desafio diário. Né? Isso eu acho que é o grande desafio, entre outras coisas, né? Mas eu colocaria para isso. Tanto é que na minha gestão eu ganhei de presente, né, a pandemia, que aí foi um grande desafio, porque era se tratar da economia e da saúde ao mesmo tempo. Então ficava, em alguns momentos, ficava aquela queda de braço, né, entre a saúde e a economia, fica parecendo que a gente não estava se importando com a saúde. Os malzinhos e quem queria saúde. E queria salvar a economia, a gente sempre brigando para o equilíbrio. Lógico que o tempo todo a gente estava, né, voltado com o pensamento da área da saúde, né, a preservação de pessoas, mas que a gente não pudesse também matar o negócio. Então, eu acho que esse foi, nesse período, o grande desafio para mim. Porque você entra lidando com política, que é um problema sério, né? Você entra em várias situações envolvidas, né? Uma situação totalmente nova para os empresários, sim, para mim como pessoa, como empresário e como um presidente de uma situação do comércio. Então, são esses desafios que vão surgindo, né? Ano que vem vão ter novos desafios. Então, assim, acho que não tem como eu dizer assim, qual que é o maior desafio. São vários, mas eu acho que, para mim, é tentar cada dia mais fazer Valadares melhor. O que é a vida para você? Ixi. Olha, eu acho que é uma resposta tão... acho que talvez longa, muito, né? Eu já acaba viajando nisso. Mas quando você vai chegando acima dos 50, você começa a valorizar coisas que antigamente você não valorizava. Saúde é uma delas. Eu sempre fui meio desleixado, né? Minha mulher me puxa a orelha quase todo dia, que eu preciso cuidar da saúde. Então, acho que o primeiro ponto base, quando falar do que é a vida, é tratar da saúde. Porque senão, tudo em volta. E realmente equilibrar, né, o lado profissional e o pessoal. Às vezes eu acho que é uma busca constante do conhecimento para isso. Como é que eu equilibro isso mais? Então, eu acho que a vida é isso. E a vida é relacionamento, pessoas. Eu sempre gostei de estar com pessoas, de lidar com pessoas. Então, a vida é isso. A vida, eu acho que a gente tem que buscar cada dia mais entender o que eu estou fazendo, qual que é o propósito realmente que eu vou deixar, né, na vida. Quando eu estiver num caixão, alguém olhar para o caixão e falar assim, pô, o que esse cara deixou aí? Qual que foi o legado? Porque todos nós vamos deixar um legado. Sim, claro. Positivo ou negativo, mas o que eu quero deixar? Eu falo o seguinte, eu não tive filho. Então, tudo que eu faço, principalmente à frente da CDL, que é um dos grandes propósitos que eu tenho, é fazer com que Valadares seja melhor a cada dia mais para os filhos de outras pessoas, dos meus amigos, de outros. Então, esse é um legado que eu quero deixar. Então, se eu puder usar do meu tempo, da minha participação, o quanto eu estiver à frente da CDL, para que isso aconteça, eu vou fazer. Esse é um legado que eu quero deixar. Eu acho que isso faz parte do meu... Eu nasci em Valadares, tudo que eu tenho veio de governador Valadares, então eu tenho a obrigação, como cidadão, sim, deixar isso para o governador Valadares. Valadares merece isso, né? Então a vida é isso tudo. A vida é uma série de coisas. A vida é brindar com os amigos, né? A vida é viagem, a vida é chorar, a vida é realmente abraçar um amigo na hora que ele precisa. Então eu acho que a vida é um contexto tão amplo, né? E a gente fica muito preocupado com a coisa do passado, fica preocupado com o futuro, e o presente que está aqui a gente nem lembra dele. Sim. E esse presente passando e a gente indo embora, né? Então a vida é um mistério. E sobre a vida, elas parecem como um livro. A minha vida se parece com um livro e a sua também, de todos nós. Por quê? Todo livro que se preze, ele tem páginas,
tem o título, tem a introdução, tem a numeração das páginas. E pelo fato da nossa vida se parecer como um livro, nós temos páginas positivas e páginas negativas. E todo livro que se preze, Rogers, ele tem algo, ele tem um tópico que começa com a letra C e todo livro tem, independentemente do gênero, independentemente da história que ali é contada. O que é? Começa com a letra C. Todo livro tem. Cara, pergunta de... Eu acho que sim. Vamos ver se você vai adivinhar. Tô tentando aqui, viu, cara? Capítulo. Todo livro que se presta tem capítulos. Positivos ou negativos. Negativo. Às vezes um capítulo vai ser da história de uma nação pós-guerra. Às vezes um capítulo vai ser ali contando a história do casamento de um grande artista brasileiro. Às vezes o capítulo pode ser a partida mais importante da vida de um grande atleta, seja do futebol ou de qualquer outra modalidade esportiva. Todo livro ele tem ali capítulos que demarcam ali, quase o seu sobrenome, demarcam ali um acontecimento muito grande na vida ou na história que ali é contada. E na nossa vida profissional nós temos vários capítulos. Você, imagino que tem ali no livro da sua vida vários capítulos. As aberturas das empresas que você possui, o dia que você foi empossado como presidente da CDL e é até hoje, uma grande conquista que veio no âmbito pessoal, mas que só foi possível por conta de todo o seu trabalho na sua vida profissional, enfim. Na nossa vida enquanto CNPJ, todos nós temos capítulos muito importantes. Porém, na nossa vida pessoal, esses capítulos são ainda mais importantes, porque normalmente eles são feitos de pessoas únicas, marcantes, especiais e fundamentais. No livro da sua vida, o que você falaria, imagino eu, com incontáveis páginas, sobre um capítulo muito específico, mas talvez o mais ou um dos mais importantes do seu enredo de vida aqui na Terra, que atende pelo nome de José Ângelo Demarco? Cara, isso aí é um grande capítulo, né? Tanto que acho que o maior divisor de águas foi a morte do meu pai. Morreu com a minha idade, com 54 anos. Eu estou vivenciando, inclusive, um ano emblemático, reflexivo, porque é o mesmo ano da morte dele. Quando ele morreu, eu tinha 26 anos. Você olhava e falava assim, poxa, meu pai está velho. Não estava velho, eu não estou velho. Né? Ele estava no auge, estava surfando. Mas devido à falta de cuidar da saúde, ele foi embora cedo. E dentro, né, quando você fala o nome dele, a história, toda a base de valores, de moral, de honestidade, veio dele. Então, assim, eu vou lembrando de vários pedaços, e um que você, falando de capítulos e uma série de coisas, eu lembro quando eu comecei a mexer com padaria, né, que era eu, meu tio e ele, né, um dos negócios que a gente acabou tendo. E o Diário Rio Doce, na época, fez uma entrevista comigo. Eu já tinha formado em administração. Sim. E me perguntou algumas qualidades que eu tinha. E eu virei e falei assim, uma das qualidades que eu tenho é ser honesto. Aí, quando eu cheguei em casa, meu pai me chamou, mostrou o jornal, eu falei assim, isso aqui não é qualidade, isso aqui não é virtude, isso aqui é obrigação. Então, a primeira coisa, né, dos capítulos, né, vem de várias histórias que ao longo, né, dos 26 anos que eu tive o privilégio de ter um pai como ele, fez eu escrever parte dos meus capítulos e que serve até hoje, né, de norte para me escrever outros, né? Mesmo aqueles capítulos ruins, né, de erros, por falta de experiência, por falta de saber lidar, né, mas servem para o meu norte. Então, acho que o grande capítulo da minha história vai até 1996, com a morte dele. E aí, outros, né, pontos importantes da minha história são escritos a partir disso. Mas o nome José Ângelo, para mim, é muito pesado, não só pelo ser meu pai,
mas ele deixou uma história, um legado muito forte, não só para mim e para meus irmãos, mas para muitos aqui em Governador Valadares. Muitos, muitos. Então, eu me espelho, né, nesse legado dele. Não é fácil, não. Imagina. Qual que é a grande lembrança que você tem com seu pai? Aquele dia marcante, que às vezes ele lá do céu, vendo a gente bater nesse papo, falando dele, talvez ele não vai se lembrar, mas você jamais vai se esquecer. Cara, eu acho que são tantos, né? E, assim, meu pai era um cara muito perspicaz, muito antenado, muito... Ele percebia os mínimos detalhes. E aí, alguns pontos, ele sempre gostava que, né, a gente levasse os nossos amigos lá para casa. Porque ele interagia com os meus amigos, sempre fazia aquelas perguntas capciosas. Tem um pai assim também. Deixa eu olhar, deixa eu ver quem que é esse cara que está andando com meu filho, tal. Então ele sempre tinha essa relação, e tanto que meus amigos sempre gostavam muito dele. E meu pai sempre falava uma coisa, né? Ele falou assim, você tem que ser o pior da turma. Mas qual o sentido que ele quis dizer? Você sempre tem que andar com pessoas melhores do que você. Exatamente. Porque elas vão te ensinar os melhores caminhos, as melhores atitudes. Então esse sempre foi um ponto que eu lembro muito dessa fala dele, né? Outra fala, ele sempre falou assim, nunca jogue o seu chapéu aonde você não possa buscá-lo. Então é uma coisa que eu carrego muito até hoje, né? De investimento, de empreendedor, de tudo. Opa, peraí, a história eu te contei antes da pizzaria. Sim. Eu joguei um chapéu, falei, bom, posso buscá-lo? Posso. Então eu joguei, fui no risco. Sim. Graças a Deus deu para ir lá buscar sem problema. E então ele sempre prezou muito sobre a questão de valores, de respeito. Era um cara que você não precisava assinar um documento com ele. Esse nível de seriedade, né, de aperto de mão, olho no olho, o negócio está fechado. Depois ele veio e falou assim, nossa, eu fiz um péssimo negócio. Ele vai cumprir. Mas eu vou cumprir o negócio. Então, assim, são essas pequenas lembranças, entre várias outras, assim, do dia a dia, né? Então, poderia ficar aqui muita coisa. Mas o ponto crucial mesmo de fala dele era muito forte nessa questão de valores. Eu acho que isso eu sempre vou carregar, né? Essas falas dele. Dona Regina, qual que é a importância dela para a sua história? Dona Regina, minha mãe, né? Muito carinho, sempre muito atenciosa, às vezes difícil de lidar, né? Eu vejo assim, o papel de mãe às vezes não é fácil, né? Lidar com mais 3 filhos, né? Mais 2, principalmente quando os filhos brigam e ela tem que entender, né, o ponto de cada um, né? Saber como é que vai equilibrar. Exato. Então, eu imagino que não deve ser fácil para ela, mas eu tenho referência muito, né, da mãe acolhedora, da mãe carinhosa, da mãe que o tempo todo teve junto da gente em vários pontos, principalmente na nossa formação, porque meu pai, ele empresário, né, começou a ter sua ascensão empresarial, então assim, a dedicação dele para os negócios é muito maior do que o cotidiano com os filhos. Então a minha mãe, ela sempre assumiu esse papel, né, de dona de casa mesmo, com gerenciar a casa, gerenciar filho, escola, e outras coisas. Então essa atuação, né? Sim. Tanto é que as maiores chineladas vieram dela, né? Então, as maiores correções vieram dela. Então esse papel maternal o tempo todo presente, né? Então esse é o dia a dia. Você é tão grande que você tem 2 mães, né? Dona Neide. Por que você também a considera como uma mãe? Porque a Dona Neide é uma mãe, né? Ela é mãe do meu irmão Adriano, que todos da cidade sabem a nossa relação de amizade de muitos anos. E a Dona Neide sempre me acolheu como filho.
né? E, então, dessa proximidade, muito carinhosa, muito preocupada com a nossa vida. Então, assim, uma mulher muito dinâmica, né? Que me ensinou muito, né? Sobre o dinamismo, mesmo com uma idade, ela ali sempre presente. Tanto é que ela administrou, como nossa gerente, muitos anos a pizzaria. Legal. E boa parte da Porto Belo ter os 25 anos hoje, graças a ela, né? Vários produtos, inclusive com a Traíra Sem Espinho, que é sucesso, foi graças à dona Neide. Né? Ela que colocou, ela que fez. Então, vários pontos do nosso crescimento também é profissional graças a ela. Legal. Então, é uma preocupação constante que tem. Então, ela é minha segunda mãe, mãezona mesmo. E eu até brinco com ela, né? Que quando eu tomo um vinho eu lembro dela, e de vez em quando eu levo uns vinhos lá que eu falo com ela, eu falo assim, só precisa, a senhora merece uns vinhos melhores. Então, assim, eu tenho um carinho extraordinário por ela, um respeito, uma admiração extraordinária. Então, Deus me abençoe de ter duas mães. Que legal, que legal. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes e você vai defini-los com uma palavra. Pode ser palavras também, que eu vou citar. Mas você tem que definir com uma palavra. Podemos ir? Pode. Valadares. Uma palavra. Potencial. Colégio Bituruna. Carinho. Colégio Lourdinas. Coração. Porto Belo. Coração. CDL. Amor. Vida. Construção. Saúde. Desleixo. Amor. Necessário. Isaura. Amor. José Ângelo Demarco. Esse aí não dá para resumir numa palavra, mas respeito, paixão, amor e muita coisa. Regina. Amor, carinho. Neide. Amor e carinho. Adriano. Esse outro cara também que é difícil, mas ele está na categoria de amor também. Rogers Demarco. Construção. Agora, até para poder aproveitar a sua veia empreendedora e culinária também, na culinária. Na culinária. Perdão. É o jogo do superestimado e do subestimado. O superestimado, normalmente a gente não fala essa palavra no dia a dia. A gente troca ela por uma frase, que é não é isso tudo. Quem é que nunca usou essa frase para determinar e para adjetivar? Uma bebida, uma comida, um passeio, um restaurante, enfim. E o subestimado é tudo aquilo que é ao contrário do superestimado. É aquilo que você gosta muito, dá muito valor, só que você vê que as pessoas... Você olha e pensa, poxa, poderia ser mais valorizado, eu gosto tanto, por que as pessoas não gostam? Me fale uma comida superestimada. Você não come de jeito nenhum, ou já comeu, pagou muito caro e falou assim, não é, definitivamente não é isso tudo, eu não pago mais isso tudo para comer isso. Mas eu adoro, né, comer. A estrutura já me entrega. Cara, é interessante, eu como de tudo, né? Outro aprendizado do meu pai, é até difícil dizer, assim, poxa, eu não comeria isso mais. Eu não tenho. A única coisa que eu não gosto, não como, chama pepino. Tá, a palavra pepino é dupla interpretação, não gosto. Mas eu não tenho. Quando a gente tem um problema, o pessoal fala que é pepino para resolver. Mas eu não tenho. Isso aqui eu não como mais. Não. Me fale uma bebida, pode ser alcoólica ou não. Superestimada. Campari. Nossa, já é a 15ª milhões de pessoas que já me falaram essa mesma bebida. Me fala uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, superestimada ou superestimada. Ixi, Maria. Pode ser um gênero também. Vou falar um negócio que minha mulher vai me matar. Caetano Veloso. Você acha superestimado? Cara, não, na verdade entra um pouco de brincadeira aqui, mas é gosto musical, claro, né? Gosto é difícil. Então eu acho que assim, eu não posso, eu colocaria todas as bandas funk superestimadas.
Até porque não deveria nem existir. Entendeu? Então é isso. E não foi, não foi ele que falou isso. Eu não tenho problema em falar isso. Me fale algo que as pessoas superestimam no empreendedorismo e por todo o conhecimento e experiência que você tem desde quando você começou a pegar os conhecimentos e as experiências com o seu pai, você definitivamente acha que as pessoas supervalorizam, superestimam esse tópico. Coach. Você acha que é algo supervalorizado? Acho. Me fale uma comida subestimada. Aquela que você olha assim, você fala, como é que fulano ou cicrano não gosta disso? E que você, obviamente, gosta muito. Rapaz, minha mulher no dia que ela assistiu isso aqui, ela falou assim, esse cara come de tudo. Ele não nega nada, tá quente, tá vivo. Cara, eu gosto muito, assim, de uma boa massa, eu gosto muito de risoto. Você tem pizzaria? Tem. Então, assim, mas é difícil uma boa carne, né? Então, eu acho que esses produtos, quando alguém fala assim, desculpa os veganos, mas os veganos... Não dá pra entender, não, né? Tá perdendo grande parte da vida, né? Mas carne, acho que carne é a comida que eu falo assim, tem gente que não gosta de carne, então eu colocaria isso como... Uma bebida subestimada. Cara, subestimada. Eu gosto muito de vinho, né? Então, acho que, apesar que ao longo do tempo as pessoas estão aprendendo a tomar vinho, então ela tá deixando a palavra subestimada para trás. Mas eu acho que vinho, tem muita gente que às vezes não gosta, eu acho que está perdendo muito da vida também. Uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, subestimado ou subestimada? Eu sou fã do Queen. Queen para mim é o clássico. Tem gente que não gosta, tá perdendo tempo também. Me fale algo que as pessoas subestimam no empreendedorismo, que pelo conhecimento que você tem, você acha que as pessoas deveriam olhar com um pouquinho mais de atenção? Cara, eu acho que é aquilo que eu falei antes, as pessoas subestimam o conhecimento. De qualquer forma, buscar o conhecimento o tempo inteiro. Independente a fonte que ela for buscar, o conhecimento. Defina essa conversa com uma palavra. Desabafo. Uau! Eu acho que porque é um momento que você abre um pouco mais, sim, né, do que é você, né? Lógico que falar da gente, a gente ficaria a manhã inteira aqui. Você não me perguntou nem dos defeitos, nem dos percalços, nem das quedas, né? Das coisas ruins que aconteceram. Então, acho que é um momento bem leve, bem de desabafo, bem gostoso. Que honra poder ter proporcionado isso para você, ainda mais, né? Já estamos entrando naquele clima natalino, naquela semana que todo mundo gosta, que é uma semana muito especial, muito reflexiva, inclusive. Muito obrigado, Rogers, por ter me dado essa honra de ter eternizado a sua história. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Gustavo, eu que agradeço. É um papo, né, sempre agradável, gostoso. Falar um pouco, né, de uma série de situações da nossa vida é importante. Às vezes a gente fica preocupado com o que vai dizer, né? Mas quando você está de coração aberto, né, fala de forma mais tranquila. Mas sempre uma delícia, tá? É isso, eu estou sempre à disposição. E o que a gente pode colaborar para dizer alguma palavra importante, estamos aí. Claro, muitas palavras você tem para falar. Muito obrigado mais uma vez, Rogers, o Super Notícias, melhor dizendo, o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui com essa entrevista mais do que especial, que foi, né, a eternização de uma grande história, um grande legado no mundo do empreendedorismo aqui da nossa cidade. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Até mais.